Chan e sou doutorando em Linguística Cognitiva na Unesp, sob orientação do professor Antônio Soares Abreu. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a redação da Unesp, vamos continuar aí as nossas reflexões. Para tanto, a gente trouxe rapidinho aqui a última grade, né, que nos falta, que é a grade do critério C, e nós vamos ver que ela varia de 0, aliás, na verdade, de 1 a 4, né? Então, a gente tem aí os erros recorrentes, os erros variados, os erros graves, o excesso de erro, e a questão dos recursos coesivos ser rudimentar, feita de maneira equivocada ao longo do texto. A gente tem aqui os erros recorrentes e variados, ou os erros recorrentes e graves, ou os erros variados e graves, ou muitos erros. A gente tem um problema na integração dos parágrafos, né? A gente tem um problema com parágrafos muito curtos, que não devem ultrapassar a nota 2, e a gente tem a questão do monobloco, que também não deve passar a nota 2 na VUNESP. No critério 3, a gente tem aí os erros eventuais, a gente tem aí o correto uso de recursos coesivos, né, em alguns momentos do texto, e quando não há ligação entre as partes do texto, pode ser recuperada. E aí você tem, para o nível 4, os raros erros, ou seja, é importante dizer que existem aí alguns erros, sim, né, que são aceitos no nível máximo desse critério, né, e o uso adequado de recursos coesivos, né, a valorização da relação entre as partes do texto em virtude do bom uso dos recursos coesivos. Prestem atenção, a gente tem que descontar um ponto apenas no critério C com textos com menos de 15 linhas, sem contar o título, né, que na maioria dos casos para a gente não necessariamente tem algum valor para a nota. E nos textos com 20 linhas, sem contar o título, ou menos, eles não podem alcançar a nota máxima no critério C. Textos com menos de 20 linhas, no máximo 3 de 4, né? Então a gente vai finalmente mostrar aí para vocês alguns textos, né, para a gente poder discutir os casos. Vamos então agora para uma análise de casos, que eu acho que é o que está todo mundo esperando. Então vamos ver agora um exemplo de texto acima da média, né? Quero começar explicando para vocês o princípio da ancoragem, né? Segundo uma grande estudiosa americana, Vera Tobin, né, no seu livro Elements of Surprise, ela diz que nós criamos aí vários subterfúgios para começar um texto. A ancoragem seria, segundo essa grande estudiosa de Cleveland, com quem eu tive o prazer de dividir aí uma conferência, seria um princípio cognitivo, né, em que nós chamamos cenas que servirão de fundamento para o desenvolvimento da construção de qualquer narrativa, seja fictícia ou não. É muito importante que vocês entendam que quando eu falo de narrativa, eu não estou falando de narração. Narrativa implica a organização de ideias, de fatos, numa disposição que criarão um determinado ponto de vista, tá? Então, é exatamente assim que o texto começa. No final de 2021, os fãs da cantora Marília Mendonça, falecida em um trágico acidente de avião no começo daquele ano, assustaram-se ao ver uma postagem póstuma na conta do Instagram da cantora. A publicação feita pela produção da Rainha do Sertanejo logo suscitou nos seguidores daquela conta um debate acerca de o quanto empresários ou familiares de uma celebridade falecida poderiam tomar posse das atividades digitais do morto, interagindo com os fãs em memória. Afinal, se as redes sociais são uma versão digital de um indivíduo, elas não deveriam ser transferíveis. A interação entre Marília com a sua comunidade virtual não admitiria intermediários na visão dos que se sentiram incomodados com a postagem que gerou polêmica. Então, olha que início de texto muito interessante, já trabalha com a questão dos direitos envolvidos aí do morto, dos direitos aí dos terceiros, daquelas pessoas, dos fãs que interagem com ela nessa conta de Instagram, né? E na questão
não se posiciona, mas já trabalha aí um pouco a discussão de que se isso é falsidade ideológica ou não. Se a gente observa o ponto de vista dessa narrativa, a gente vai perceber que acusa que os fãs sentem que isso é uma violação do princípio de reciprocidade, né? Então, seria sim uma certa forma para os fãs que se sentiram ofendidos, né, para os seguidores dessa conta de Instagram, uma forma de falsidade ideológica, né? Mas o autor do texto, né, a pessoa que está construindo a narrativa da ideia, não se pronuncia, apenas expõe essa questão. E numa introdução isso está perfeito. Por que essa introdução narrativa está muito certa? Porque ela tem os paralelos todos que são necessários. Tem aí a questão de herança, de uma herança digital, que no caso é a conta do Instagram, tem a questão aí da privacidade, tem da artista, da privacidade de terceiros. Ainda não se falou da questão do direito de transmissão, mas já se toca nesse debate, quando se fala, por exemplo, a questão dos empresários e dos familiares assumirem o protagonismo dessa atividade digital. Em casos como esse, a transferência de senhas de contas pode gerar uma grave violação de privacidade, inclusive a terceiros. Vive-se um cenário em que os usuários digitais muito se preocupam com os vazamentos de dados e com os problemas de segurança dos aplicativos, uma vez que no mundo digital armazenam-se conversas íntimas e outras informações de cunho pessoal. Caso esses dados pudessem ser herdados, violar-se-ia a privacidade não só do titular, mas também das pessoas com quem ele ou ela interagiu. Frente a isso, bens digitais que guardem em si informações muito pessoais não devem, sob respaldo do direito à privacidade, serem transferidos a herdeiros. Exemplos desse tipo de propriedade são as contas de rede social e as contas de e-mail. Então é muito interessante observar como a concretização da ideia acontece por meio dos exemplos, explicando que aqueles bens, aquelas propriedades digitais, né, virtuais, que trabalhem aí com uma interação pessoal, não devem ser parte do espólio, né? Então o ponto de vista está muito claro aqui, inclusive dá uma continuidade com a ideia do parágrafo anterior, né? Respeita o ponto de vista, então, daquelas pessoas que se sentiram violadas, ainda que não se pronuncie em relação à questão da falsidade ideológica, né? Então, a questão foi tratada, mas não foi essa microtese, essa ideia que está proposta na coletânea, foi tratada, mas não foi profundamente desenvolvida. A realidade é outra quando falamos dos bens digitais que não são de uso meramente pessoal. A mesma sociedade que clama por privacidade tem cada vez mais trocado o dinheiro do mundo físico por criptomoedas e tokens digitais que aos poucos assumem valor financeiro. Cada vez mais, o patrimônio restrito unicamente a riquezas tradicionais e a recursos alocados em bancos se torna coisa do passado. Voltando ao caso de Marília Mendonça, constataremos que seu canal de YouTube é altamente rentável, condição sine qua non para entendê-lo como objeto patrimonial. Da mesma forma, personagens virtuais em jogos que têm precificação e estão sujeitos a negociações comerciais, bitcoins e outros investimentos digitais, quando não estiverem atrelados a informações privadas de qualquer pessoa natural, deverão ser vistos como uma parte do espólio, constituindo propriedades passíveis à transferência patrimonial. Nesses casos, as relações que prevalecem sobre os dados desses objetos digitais é de natureza comercial e a interação entre os sujeitos não está fundamentada no princípio da intimidade dos envolvidos. Então, percebem, e ao mesmo tempo que é legal desse parágrafo, que vocês veem que existem vários conceitos aí. O conceito, por exemplo, do que é patrimônio, né? O conceito, por exemplo, do que seriam aí as criptomoedas, os tokens digitais, que são outras formas de se investir nessa sociedade pós-moderna, né? E aí a gente consegue entender muito bem que nós temos aí dois pontos de vista, né? E aí vocês ouvem o tempo todo, não pode ficar em cima do muro. Nesse caso aqui, a gente tem um posicionamento muito maduro, porque
pode trazer as heranças digitais enquanto um bem a ser dado, caso eles tenham um valor patrimonial, e caso eles tenham um valor meramente íntimo, isso está fora de cogitação. E isso vai ser respondido muito claramente na conclusão. Portanto, a herança digital não deve comportar o que é de fórum íntimo dos falecidos. Entretanto, quando esses bens tiverem valores comerciais, eles se enquadram em outra categoria, a das propriedades com valor de troca, que por lei são herdáveis. Ou seja, entre a transferência patrimonial e a privacidade de bens digitais, é preciso verificar se há natureza comercial no objeto a ser herdado. Assim, pode-se assegurar a privacidade de todos e evitar que, como ocorrido no caso de Marília Mendonça, as interações entre os sujeitos percam a clareza. É muito interessante ver que a resposta da macrotese, né, ela vem muito clara aqui, ó, né? Quando fala entre a transferência patrimonial e a privacidade de bens digitais, é preciso verificar a natureza comercial. Essa é uma conclusão perfeita. Ela olha para o que foi argumentado e ela trabalha também aí com a resposta, né, a pergunta que foi feita. O que existe nas heranças digitais entre o direito de transferência de patrimônios e o direito de privacidade do morto de terceiros. Isso está muito bem colocado no texto, é um texto, sem dúvida, muito bom. Em termos de repertório, você tem o repertório da Marília Mendonça, que não estava lá na coletânea, você tem aí as questões dos tokens, né, o resgate aí dos tokens, o resgate aí das ideias de criptomoeda, né, que estavam na coletânea, e tem também a ideia do que é patrimônio do ponto de vista jurídico, que não estava na coletânea. Então a gente tem aí uma série de informações, né, que estão muito bem concatenadas para construir o ponto de vista. E em cada parágrafo, é muito legal a gente observar isso, existe o foco em uma ideia, que se junta, né, que junta, na verdade, as três ideias dos argumentos para responder à grande pergunta que o texto nos faz. Então a gente tem aí uma preocupação de responder às indagações do parágrafo, e essas indagações juntas respondem à indagação do texto. É um texto, sem dúvida, acima da média. Então agora a gente vai ver, né, o texto 2. Esse texto 2 é um texto que é o famoso 9 de 11, né? Dá até para chegar num 10 de 11, se a gente for pensar aí as réguas, porque como vocês bem sabem, numa redação tudo é amostral, numa redação de vestibular. Primeiro faz-se uma leitura rápida aí de alguns textos, para ver como é que os candidatos estão. E essa leitura serve como baliza. Então existem vestibulares em que a régua é mais alta, existem vestibulares em que a régua é mais baixa, né? Então depende disso, de como os candidatos vão com o tema, né, da dificuldade da leitura do tema, né, e aí muitas coisas são acertadas, né, durante essa leitura amostral. Então vamos ver agora aí um texto 2, que é um texto bem, é um texto mediano alto, tá? Não é um texto mediano de todo mediano, né? Mas olha só, quando uma pessoa morre, o que é dado aos seus descendentes não são todas as conversas que ela teve em vida, não são as coisas íntimas que ela fez. Então já tem um primeiro erro aqui, ó. Quem herda algo. Os descendentes herdam os bens. Então eles deveriam ser o agente da passiva. E aqui ele colocou um aos seus descendentes e transformou isso numa forma de objeto indireto que o verbo não aceita. Tá? Como vocês podem ver, a análise da construção frasal passa muito pela análise sintática. É preciso saber desenvolver isso bem, né? Um professor de redação, ele dá aula junto com a questão da linguística. Ele te dá aula mostrando como que a tua construção sintática se desenvolveu, né? Quando um rei morria, seus filhos herdavam terras, joias e castelos, ou seja, apenas bens materiais. Finalmente aqui a gente chegou numa coisa concreta. Se no mundo analógico as heranças se restringem apenas a esses bens, a herança digital de um falecido não deve ultrapassar esses limites. Isso seria uma violação à privacidade, faltou uma crase aqui, do falecido e dos terceiros, com quem ele interagiu digitalmente. Algo que não acontece no mundo físico. Então aqui ele começa distinguindo o que é o mundo físico do que é o mundo virtual. É uma boa estratégia,
mas aqui os errinhos de gramática meio que já estão comprometendo o texto, né? O acesso à conversa nas redes sociais e a fotos íntimas está nesse campo pessoal que os familiares não têm direito de herdar. Então, você tem a questão aí da privacidade, você tem a questão aí de se apossar aí do login, né? Então, a gente tem aí uma discussão de coisas que foram propostas pela coletânea, né? Existe uma concordância com a ideia da coletânea, o que não deveria ser, o que não é de forma alguma assim uma regra, né? Não deve ser visto como uma regra. Você pode entender que você pode discordar daquela ideia da coletânea, né? Sem grandes problemas, né? E aí a gente tem a continuidade. Ademais, a herança digital abarca conversas e aos e-mails de uma pessoa. Nossa, peraí. A herança digital abarca a conversa e os e-mails de uma pessoa. Então aqui, de novo, a gente tem um uso de uma preposição aqui errada, né? Um exemplo de patrimônio digital são os canais de YouTube. Essa frase é uma frase bastante interessante. Vem cá, eu concordo com canais de YouTube ou concordo com um exemplo, Dri? Eu concordo com canais de YouTube. Por quê? Porque canais de YouTube é uma coisa mais concreta, é uma coisa mais específica, né? Então, a gente usa aí a regra da iconicidade, né? Para decidir se o verbo ser vai concordar com a direita ou com a esquerda, né? Então, um exemplo é muito abstrato. Canal de YouTube é mais concreto. Então, a gente concorda com aquilo que é mais concreto. Voltando. Esse canal cresceu até esse tamanho, depois de mais de... Grandes canais como o do Primo Rico recebem mais de $20 mil por mês pelos anúncios na plataforma. Esse canal cresceu até esse tamanho depois de mais de 5 anos de postagens semanais do seu criador. Thiago Nigro fez sua carreira no mundo digital e hoje é lá que seu trabalho é direcionado. Da mesma forma que os príncipes herdavam terras conquistadas pelas batalhas de seus pais em vida, os filhos do youtuber também merecem herdar seu canal, conquistado por meio de seu esforço. A família de Thiago tem o direito de receber essa herança digital quando ele falecer. E aí é que a gente tem um problema, um texto circular. A gente não teve aí uma evolução até agora, porque ele está desenvolvendo a ideia que já estava no primeiro parágrafo, né, de comparação entre o que é o bem físico e o que é o bem digital. E isso aqui já foi, entendeu? Já passou. Então, assim, a gente está tendo aí 2 parágrafos, né, num texto, né, ó. A gente tem aqui 2 parágrafos num texto, né, que estão falando a mesma coisa. Isso é falta de progressão temática, né? Isso vai dar problema aí na nota do candidato. Esse direito hoje é negado aos descendentes das pessoas que possuem patrimônio digital. Isso acontece porque, segundo o Código Penal, acessar a conta dos falecidos configuraria como crime de falsa identidade. E como o patrimônio digital ainda não é repassado no espólio do falecido, ele ficará eternamente sendo patrimônio de uma pessoa que já não mais está aqui. Isso viola o princípio legislativo da sucessão universal, uma ideia básica no direito à herança universal, que prega que todos os bens materiais e imateriais devam ser transmitidos. Assim, os acessos a quaisquer bens digitais deve entrar no espólio do falecido sem nenhum escrutínio. Então aqui a gente já tem uma quantidade de erros aí que já são consideráveis, né? Os acessos a quaisquer bens devem entrar no espólio do falecido, né? Aí você tem aqui a ideia de uma repetição de sucessão universal e herança universal. Você tem vários erros aqui, né? Aqui você tem uma ideia. Aparece aí a microtese, né? Aparece a ideia aí de roubo de identidade digital, né? Aparece aí a questão da sucessão universal como um direito patrimonial, né? Mas a gente tem uma questão aqui que é a construção da frase e muitos buracos. Qual que é o princípio legislativo da sucessão universal? Isso não está explicado. Aqui é preciso explicar esse texto, né? Então, isso é que a gente chama de lacuna, né? Então, quando você está diante de um conceito, você precisa ou explicá-lo ou exemplificá-lo. Eu costumo dizer que o exemplo sempre é a estratégia
mais eficiente na questão da argumentação, porque o exemplo traz para o concreto essa ideia que está abstrata. Ele faz uma ancoragem entre o conceito e a realidade. E é por isso que ele é muito melhor e muito mais eficiente na hora de convencer alguém. É nesse sentido que ele é muito mais argumentativo e muito mais informativo. Outra coisa, se a gente observa esse texto e o texto anterior, o grau de informatividade do anterior é muito maior. Por quê? Porque as coisas são mais específicas. Então, quanto mais específico você for nos seus exemplos, nos seus fatos, mais nota você vai tirar. Então, quando você começa uma pessoa, um rei, isso são elementos indefinidos, né? Você não está trazendo um personagem específico, né? Então, o grau de informatividade que você tem, ele vai ser menor. Eu não estou dizendo que isso deva ser feito em todos os parágrafos, né? Mas eu sugiro aí que pelo menos em 2 parágrafos você dê um foco para informações mais concretas, mais precisas, mais específicas, aumentando aí o grau de informatividade do seu texto, tá bom? E aí a gente tem a resposta. Só que temos uma gravidade aqui, ó. Até agora a gente não viu a questão da privacidade de terceiros, tá? É aqui que vai pegar a questão da amostral, né? Então, assim, para mim esse texto é um texto bem mediano mesmo. Eu falei em termos de 9, 10, mas assim, se eu for aplicar a grade neutra, dá para chegar num 8, tá? E vou mostrar por quê. Portanto, a herança hereditária é um direito aos herdeiros de quem morreu. Ela deve ser repassada a todos os descendentes dessa pessoa para garantir o princípio da sucessão universal. Mas é preciso definir com clareza o que é patrimônio e o que não é. Conversas e redes sociais privadas são partes do mundo digital que não possuem valor econômico e que expõem a privacidade do finado e de terceiros. Aí ele salvou o texto. Mas ele salvou no critério A, não no critério B, porque ele trouxe a ideia de terceiros na conclusão. Mas essa ideia da privacidade de terceiros, ela não foi argumentada lá em cima. Até porque ele começou com aquela introdução, né, que nada mais vai ser do que um desenvolvimento do texto. E quando você faz isso, você perde espaço. E aí não dá tempo de falar tudo que o texto exige, né? Por isso que essa técnica de querer colocar a introdução no primeiro parágrafo, uma prova de FUVEST, para uma prova de VUNESP, é muito complicada, porque existe aí a exigência de vocês trabalharem necessariamente com a utilização da coletânea. Que, aliás, é uma coisa, né, que logo, logo a gente vai mostrar para vocês no manual do próprio candidato da VUNESP, tá? A gente vai acabar esse bloco, né, esse bloco de aulas, mostrando para vocês, revisando os conceitos que a gente deu aqui na leitura do manual. Entretanto, bens que possuem de fato valor patrimonial devem ser repassados para que haja essa transferência à família, para que o fruto do trabalho do falecido seja repassado como um canal do YouTube. De novo, você tem a questão da repetição, né? Então o candidato aqui deveria ter prestado um pouquinho mais de atenção, tá? Esse texto aqui, ele receberia aí, nas minhas mãos, um 3, 2, 3. Mas a gente vê aí que ele tem um 3, 3, 3, tá? E é possível, pensando aí na questão da amostral, chegar até a um 3, 4, 3. Essa diferença de 2 pontos ainda é aceitável entre os corretores, né? Porque vai se fazer a média aí, e aí você tem aí uma diferença aí que ainda está dentro, né, do escopo, né? E o que eu sugiro a vocês é que vocês tomem cuidado com esse texto, né? Que não evolui e que não desenvolve todos os aspectos da coletânea, da frase temática, dialogando com a coletânea. Então aqui houve uma perda aí de clareza desse candidato, né? Até porque ele fez alguns buracos, ele fez alguns pulos, tá? Então a gente tem aqui um texto que é um 3, 2, 3, e no A ele só salva, ele só tira 3 porque ele coloca a questão aqui dos terceiros na conclusão. Ele salvou, mas ele não desenvolveu isso, ele não problematizou isso na argumentação. Tá bom? Então agora a gente vai ver aí a leitura do manual
da VUNESP, que explica para a gente como que essa correção é feita, e aí que comprova essas coisas todas que eu acabei de dizer. Bem, então agora vamos fazer a leitura do manual oficial da VUNESP para a gente coroar esse momento. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que é preciso ter muita placidez, né? Eu ouço muitos alunos perguntando, mas Dri, eu vi tanta coisa diferente aí na minha escola. O que o professor faz na escola é uma estratégia para trabalhar com a sua escrita, né? Não necessariamente para te direcionar para o vestibular, né? Eu sugiro aí que vocês procurem os vários profissionais na sua cidade, né, que estejam aí avalizados aí, que estejam aí em condição de trabalhar com as diversas bancas, né? E outra coisa que é muito importante dizer é que é muito difícil desenvolver esse tipo de técnica de texto não estrutural, mas de um texto que trabalha com essa argumentação que vai se desenvolvendo no decorrer do texto, quando você tem 40 alunos numa sala de aula, quando você tem 120, 150 alunos numa sala de aula, né? É quase que impossível fazer isso, porque nesses casos é muito importante que o professor leia o seu texto e te dê aula. E muitas vezes existe um desmembramento entre uma equipe de correção, né, e o professor que dá aula, né? E afinar essas leituras, né, é uma coisa muito difícil, né, que torna, inclusive, a redação dentro de um curso pré-vestibular, né, assim, que tem que atender tanta gente, assim, ele acaba sendo assim um pouco restrito. Então não é culpa dos professores, não é culpa dos cursinhos, né? É uma questão da realidade que se impõe, né? Para a gente poder fazer esse trabalho tem que ter um atendimento um pouquinho mais diferenciado. Isso no decorrer da escola até pode ser feito, né? Se isso for feito lá no primeiro, no segundo, no terceiro colegial, né? A gente pode chegar em um resultado bastante satisfatório. Mas num cursinho eu acho bastante difícil conseguir dar conta, e aí os cursinhos acabam optando aí por uma estratégia mesmo, né? De fazer o texto estrutural, aí trabalhando aí com uma tática de Enem, que às vezes até dá certo quando o aluno tem um certo talento, né? Porque, de novo, quando você faz o D1 e D2, a apresentação dos tópicos 1 e dos tópicos 2 na introdução, né, falando do que você vai falar no decorrer do texto, isso nada mais é do que uma coesão não linear. Isso, assim, não compromete o texto, mas também não é o que a gente corrige, né? Então, olha só. Na prova de redação, espera-se que o candidato produza um texto dissertativo e argumentativo em prosa, coerente, coeso, né, bem articulado, e de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a partir da leitura e compreensão de textos auxiliares que servem como um referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato. Isso quer dizer que a utilização da coletânea, ela deve ser acionada, sim. Você deve discutir aí as ideias que estão lá, sim. A coletânea não é apenas uma ilustração. A prova da prova de redação será anulada conforme os critérios a seguir, né? Então, primeiro critério, a gente tem aí o tema, em que se avalia se nesse critério se o texto do candidato atende ao tema proposto, a fuga completa ao tema proposto é motivo suficiente para que a redação não seja corrigida em qualquer outro de seus aspectos, recebendo nota 0 total. E aí a gente viu que um dos principais perigos é você fazer aí a redução temática. E essa redução temática ela não pode acontecer nem nos argumentos e nem na formulação do ponto de vista da macrotese. Quer ela esteja como hipótese no começo do texto, quer que ela esteja como uma tese que aparece na conclusão, tá? Então, vamos ver agora a estrutura. A estrutura do texto, gênero, tipo de texto e coerência. Consideram-se conjuntamente os aspectos referentes ao gênero, ao tipo de texto proposto, né, e a coerência das ideias. A fuga completa do gênero é motivo suficiente para que a redação não seja corrigida em qualquer outro de seus aspectos, recebendo nota 0 total. Na avaliação do gênero de texto, observa-se como o candidato sustenta sua tese
em textos argumentativos e como essa argumentação está organizada, considerando-se a macroestrutura do texto dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui você está vendo a palavra tese, e a palavra tese é a noção de afirmação. Ela não quer dizer, ele não está dizendo em momento algum que essa tese tem que estar na introdução. E a ideia de introdução que a gente propõe aqui não é só aquela... A introdução, na verdade, é uma entrada no texto, que pode ser feita, por exemplo, com a apresentação de um fato da realidade, né? Que a gente vai chamar na retórica e na semiótica de figuras, né? Sabes que é comum em textos dissertativos a exposição de fatos e opiniões, mas é imprescindível que haja um posicionamento por parte do autor da redação a partir da defesa de um ponto de vista, né? Isso não está dizendo que o ponto de vista vai estar pré-formulado. Você tem que criar um ponto de vista. Já já ele vai dizer isso, tá? A gente vai prestar atenção aí no texto como um todo de sentido. Não acabou ainda o conceito, né? Vamos lá. No gênero de texto, avalia-se também o tipo de interlocução construída. Por se tratar de uma dissertação argumentativa, deve-se prezar pela objetividade, sendo assim, o uso de primeira pessoa do singular e de segunda pessoa do singular e do plural poderá ser penalizado. Além disso, também pode ser penalizada a referência direta à situação imediata da produção textual. Por exemplo, como afirma o autor do primeiro texto da coletânea, né, do texto 1, né, como citado, né, nessa proposta de redação. Tudo isso aí perde nota, né? Porque é importante que o texto escrito pelo candidato tenha autonomia. Isto é, não dependa da consulta por parte do leitor da proposta da redação. Textos de apoios para ser amplamente compreendido. Então, a gente tem que entender que o texto não pode ser cópia, tá? Você tem ali ideias a serem debatidas, que precisam ser lidas, e é ali que está o planejamento do texto, né? Porque senão você vai fugir do tema, você vai fugir dos recortes específicos do tema, diante do assunto que se propõe, né? E é muito importante que vocês entendam que o texto tem que ter introdução, argumentação e conclusão, mas essa introdução não é necessariamente a apresentação já do ponto de vista da tese. Ele vai falar isso agora no final. Vamos ler? Então, olha só, ele diz o seguinte: na coerência, serão observados o nível de compreensão por parte do candidato dos textos de apoio, né? Então, olha, presta atenção, os textos de apoio devem ser usados de novo, né? O conhecimento de mundo do repertório do candidato, a pertinência dos argumentos mobilizados para a defesa do ponto de vista adotado e a capacidade do candidato para resolver, para desenvolver, para relacionar e para encadear satisfatoriamente as informações e ideias abordadas no texto. Assim, na avaliação desse critério, serão considerados aspectos negativos: a falta de partes da macroestrutura dissertativa, a falta de um posicionamento por parte do autor da redação na defesa de um determinado ponto de vista, que inclusive responda de uma forma precisa a pergunta que foi feita pela coletânea, né? A presença de contradição entre as ideias, a falta de desenvolvimento dos argumentos e a presença de conclusões não decorrentes do que foi previamente exposto. Então, olha a importância aí de a gente trabalhar a conclusão do que já foi colocado, né? Então, assim, lembrando que a palavra tese apenas é uma afirmação, e eu proponho, para que vocês entendam, que cada parágrafo tem uma microtese, ou seja, uma afirmação local, que juntas, combinadas, né, vão criar essa macrotese, que vai aparecer na conclusão, que é a resposta ao texto, ao todo de sentido, tá? Aí a gente vai ter a questão aí da gramática, né, que ele vai falar, e que a gente já apresentou bem. Isso aí, quem quiser ler, está no site da VUNESP, na página 37, né? Mas é importante ler algumas coisas, as observações importantes, né? Quando cada redação é avaliada por 2 examinadores independentes, e quando a discrepância na atribuição de notas, o texto é reavaliado por um 3º examinador independente. Quando a discrepância permanece, a prova é avaliada pelos coordenadores da banca, tá? O espaço para rascunho
é preenchimento facultativo, né? Em hipótese alguma, o título da redação será considerado na avaliação do texto, né? A gente vai ver já agora que a questão da proposta de intervenção não é pedida, então a gente não está fazendo uma redação de modelo Enem, né? E outras coisas. Então vamos lá. Então a gente vai ver lá que as propostas de redação da VUNESP apresentam uma coletânea de textos motivadores que servem como ponto de partida, de novo, a ênfase na necessidade de se usar coletânea, tá? A gente tem a ideia de que a banca examinadora da Fundação VUNESP leve em consideração na avaliação do critério B o conhecimento do mundo dos candidatos. Contudo, é muito importante que o repertório mobilizado no texto estabeleça uma relação consistente com o tema abordado e contribua efetivamente para a defesa da tese adotada pelo candidato. Assim, a mera referência a pensadores, obras ou teorias não garante uma nota alta nos processos seletivos da VUNESP. Ao contrário, a redação será penalizada quando esse repertório não estiver devidamente concatenado com o tema abordado e com a tese defendida. E essa tese defendida é a tese do parágrafo. Então você tem que tomar muito cuidado quando você vai usar os conceitos. A gente não está dizendo que vocês não devam usar, né? Inclusive é importante deixar muito claro para vocês que a utilização desses recursos, quando bem usados, né, vai te dar nota sim. O problema é quando você apenas copia aí, informações de outras redações, né? E aí, por final, a gente vem aqui para um último apontamento antes de a gente acabar o nosso percurso, né? Que eu espero que se repita aí logo mais nos próximos anos, né? Espero que a gente tenha aí outras temporadas, espero aí ter ajudado vocês, tanto professores, quanto candidatos, quanto alunos. E aí é importante a gente dizer para vocês que a questão do filósofo, dos conhecimentos, eles têm que trabalhar em paralelo com as ideias que você está trabalhando, com todos os elementos que constituem aquela ideia. Você não pode dar opinião de uma coisa que não foi previamente apresentada, tá bom? E aí a gente precisa entender como articular esses saberes. Isso é uma coisa bastante complicada e que exige bastante treino. E tem que ser um treino muito individualizado, de novo, né? Assim, tem que ser um treino em que nós, professores, precisamos discutir a relação que o aluno está fazendo e verificar se essa relação foi explicitada. Se ela está apenas aí escondida, né? Se ela está apenas aí sugerida, a gente não vai poder dar nota. Ela tem que estar demarcada, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos vocês por ter feito esse percurso conosco e espero aí estar presente aí numa próxima temporada, falando de mais coisas de redação, trazendo aí mais pormenores da técnica, né, de argumentação, né, e convido vocês todos a entrarem aí em nosso Instagram e a nos seguirem. Não trabalhem, portanto, e esse é o último recado, com apenas a utilização de modelos. E agora, com essa moda, né, de você ter cartilhas, né, tem que tomar muito cuidado, porque o que a gente está avaliando não são os repertórios, não são os modelos de texto, mas são os procedimentos textuais, né? E muitas vezes você pega um texto que está lá, que tirou nota máxima numa cartilha, e acha que aquilo é um modelo que você deve seguir. É essa a grande causa de a gente ter visto uma baixa aí nas notas. É esse o grande erro no ensino de redação. Nós precisamos descobrir, né, como nós otimizamos os resultados a partir do seu próprio estilo, a partir do seu próprio conhecimento, porque cada um de nós aqui é único, né? A gente não pode pegar um modelo, né, e generalizar. Se a gente fizer isso, a gente está minimizando a capacidade da criatividade de produzir textos. Nós estamos fazendo uma avaliação meramente mecânica, né? O que apenas é possível e aceitável, né? Apenas é possível e aceitável se a gente for pensar aí numa prova que trabalha aí com muito mais para uma verificação de partes do texto, porque lida com muita gente, né? Com milhões de candidatos, como é o caso do Enem, né? O que é totalmente assim, aceitável, né? Totalmente aí condizente com a realidade deles fazer uma redação
com uma análise estrutural, o que se distingue muito de uma redação de FUVEST, de VUNESP, de Unicamp, de vestibulares um pouco mais específicos, né? Até mesmo no sul do país, no Mato Grosso, né? Onde eles têm aí uma banca própria, né? Que exigem aí muito mais uma capacidade de reflexão, análise da escrita, da capacidade de reflexão e da tradução dessas reflexões em forma de texto. Muito obrigado, espero vocês na próxima.